Olá, comunidade Umbrellers, estamos aqui num encontro especial, excepcional, e a gente considera como extra, essa oportunidade de falar também do que tem acontecido de forma inesperada. Então, se a Umbrella é um lugar para falar do que é social, difícil, indigesto, mas que mesmo assim precisa ser falado, nós não poderíamos perder essa oportunidade de trazer quem também olha para esse tema da mesma forma que nós, Umbrella, olhamos. Então, hoje, quinta-feira, 3 dias após o acontecimento na escola aqui em São Paulo, na Vila Sônia, Tomazia, Escola Estadual Tomazia Montoro, nós vamos aproveitar que falamos disso muito recorrentemente na nossa supervisão, vamos trazer esse tema também para um podcast especial e vamos aproveitar a oportunidade então da Silvia para esse momento. Então, eu estabeleci algumas linhas de pensamento e acho que a frase que fica para mim, para essa abertura, é que não é só na clínica, mas o social também nos convoca e neste momento não poderia ser diferente. Então, está aberto aqui o episódio especial. Eu vou pedir para a Luciana, então, se apresentar, inclusive dizer um pouquinho do que ela espera desse episódio, desse momento, e tão importante para a Umbrella, e tão importante também socialmente falando. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Luciana, psicanalista, faço parte do time da Umbrella. Nós estamos aqui, sim, como disse a Denise, colocando em palavras, né, aquilo que nos atravessa, como sociedade, como profissionais da saúde, né, que escutamos as angústias. Então, não podemos deixar passar esse momento e deixá-lo no esquecimento. Então, é por isso que a gente está aqui hoje para falar a respeito e escutar a Silvia, que é especialista nesse e em outros temas. Sejam bem-vindos. Olá. E é isso, vocês vão ver, a gente hoje está em um espaço diferente, um formato diferente, e a gente convidou vocês, então, para uma supervisão, né? Porque esse formato, para a gente, acontece semanalmente. A Silvia, ela gestou o projeto Umbrella com a gente, né? Ela escutou o que a gente queria levar para o público, para os pais, para os adolescentes, e ela faz parte, então, né, desse projeto, nesse sentido de ser essa pessoa que está ali sempre nos dando o respaldo teórico e contribuindo com a experiência dela. Tem sido muito enriquecedor. O que a gente pensou para o papo de hoje é justamente trazer uma fala na linha socioeducativa, nada taxativa, porque a gente sabe que quando acontece esse tipo de triste situação, isso deixa, né, as pessoas curiosas para tentar entender, né, o que acontece, e a nossa ideia aqui é poder contribuir para a sociedade, para os pais, para as instituições. Justamente a nossa supervisora, né, Silvia de Mello Paiva, ela tem bastante experiência tanto com o atendimento com adolescentes, quanto com intervenções em instituições, que também se tornam um paciente, né, para o analista, e o quanto a gente também pode contribuir nesse tipo de intervenções com grupos também. Então, bem-vinda, Silvia, obrigada por aceitar nosso convite, e vamos lá, então, para a primeira rodada de debate. Bom, em primeiro lugar, eu é quem agradeço esse convite. Para mim é bem especial poder estar e refletir com vocês sobre as coisas que estão acontecendo com os nossos jovens, né? É importante, sobretudo, porque esse é um espaço de um pensar que sai do julgamento moral, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Estou bastante incomodada com os qualitativos com os quais esse garoto que esfaqueou a professora está sendo colocado, por exemplo, principalmente pela mídia, né?
Então, assim, ele é chamado de delinquente, ele é chamado de agressor, ele é chamado de réu, né? Assim, ele é julgado, né? E, claro, não estou dizendo que o que ele fez está certo, mas acho que é hora da responsabilidade social, olhar para isso com outra visão, com outra possibilidade. Eu acho que é nisso que a psicanálise pode ajudar bastante, né? Sair do julgamento moral e entender que sociedade é essa que nós estamos construindo. Né? Então, me parece um espaço importante poder refletir sobre isso. Bom, de qualquer forma, de que lugar é que eu posso falar disso? Né? Então, eu sou a Silvia, como vocês já estão vendo, e tenho um trabalho bastante longo, de 30 e tantos anos na clínica, e com um trabalho muito, muito grande, muito longo, com adolescentes e com escolas, enfim, com várias instituições, porque minha formação é justamente na psicologia, na psicanálise e como analista institucional, mas também com outras áreas que perpassam, né, que atravessam esses temas, como, por exemplo, transtornos alimentares, a violência nas escolas, a problemática da drogadição, enfim. O trabalho institucional é um trabalho que requer de nós um empenho, uma escuta um pouco diferenciada. Nós poderíamos, no caso que mobilizou essa nossa conversa, pensar num rapazinho vítima da sociedade, né, que tem algum tipo de transtorno, ou pensar na instituição como tal, e o que nós, como sociedade, como escola, como pais, podemos fazer para evitar esse tipo de tragédia. É isso, não? Sim. De... Sim. Silvia, na segunda-feira, no dia do acontecido, da tragédia, o psiquiatra e professor da Unifesp, Dr. Rodrigo Bressan, que é porta-voz do Instituto Ame Sua Mente, numa entrevista na UOL News, ele reforçou a importância da saúde mental nas escolas, comentando que o tema deve ser discutido, ativamente discutido e posto em pauta, não só de forma paliativa, mas de forma preventiva. Segundo ele, oferecendo então um vocabulário, ele diz um letramento para os educadores, para os professores sobre o tema, que isso transbordaria também para os alunos como forma de comunicação, só que não só comunicação é importante. Ele diz que mais do que oferecer um espaço de comunicação, é importante avaliar como anda esse clima organizacional, essa cultura organizacional, e assim promover um ambiente de mediação, que situações de violências prévias, como parece ter sido o caso, já sinalizam, já denunciam que esse lugar de mediação não está sendo suficiente, já deixou a desejar. E quanto maior o conflito, maior deverá ser, então, a atenção dispensada, reforçou ele. Diante disso e diante do seu trabalho, eu queria te perguntar que, em termos de uma clínica social preventiva nas escolas, esse processo de intermediação, de interlocução entre professores e alunos, é esse um caminho que promoverá uma mediação? Pois eu concordo sim com ele e acho que esse é o espaço de escuta, mas sobretudo o espaço de preparo desses interlocutores, né? Dessas pessoas que estão lá na realidade escolar. No entanto, nós temos que entender que não é a mesma realidade numa escola pública ou numa escola particular. Né? A realidade da escola pública ela é muito dura, né? Porque as pessoas têm, e eu conheço muitos, né, que têm boa vontade, têm boa capacidade de escuta, têm uma ligação afetiva com a população escolar, com as crianças, com os adolescentes. No entanto, eles vivem
na escola pública uma realidade tão pesada, tão difícil, tão burocrática, e com condições de trabalho tão comprometidas, que honestamente, quando eu entro nesse tipo de instituição, o que eu ouço é: eu queria muito, mas não tenho tempo. Isso vai desde a pessoa que cuida do pátio, dos banheiros e etc., até a diretora da escola. Então, o que nós teríamos que pensar para não ficar sem saída, porque eu gosto de saídas mais otimistas, né, é que nós, profissionais, poderíamos e deveríamos pressionar o poder público. Porque o poder público dá respostas imediatas para problemas muito profundos, né, e essas respostas efetivamente não têm nenhum efeito. Então, o que a gente precisa fazer é, sim, criar espaços de escuta e criar espaços de preparo para esses professores, mas não a cada vez que acontece alguma coisa dentro de uma escola, num transbordamento afetivo descontrolado. O que é preciso, na minha opinião, são processos, e é possível fazer porque existem órgãos públicos para isso, existem profissionais preparados para isso, que poderiam entrar nas escolas e preparar grupos gestores de projetos dentro das escolas, de modo que os professores sejam ouvidos e recebam as orientações para melhorar sua qualidade perceptiva e para fazer um grande projeto de programas de melhoria de qualidade de vida dentro da escola. Porque a escola é e sempre foi o lugar onde o sintoma aparece. A escola sempre foi justamente porque é um lugar socioafetivo importante, onde eles podem e deveriam, pelo menos, encontrar um amparo para essas questões emocionais. Inclusive, os pais deveriam encontrar esse amparo, porque a escola faz parte da vida deles, da comunidade deles. Só que o que a gente acaba escutando é que é assim, eu vou trabalhar e deixo meu filho na escola e fico insegura, porque lá não é mais um lugar seguro. Então, o que a gente teria é que fazer um trabalho sobre o que é esse lugar de segurança. Certamente não é botando policiais na porta da escola. Certamente não é. Bom, quer pôr policial na porta da escola, tudo bem, mas isso vai afugentar ainda mais, o jovem que, nas escolas públicas de São Paulo, em especial na periferia, tem mais medo da polícia do que se sente protegida por ela. Então, não sei se respondo para você essa pergunta, mas o que eu gostaria mesmo é que houvesse uma possibilidade de um grupo de profissionais formarem, quase num efeito dominó mesmo, que essas pessoas pudessem formar a população escolar, de modo a ter um olhar um pouco mais sensível para o problema e ser orientada do que fazer com este problema, que emerge como porta-voz de uma sociedade que está violenta ou de uma sociedade que está adoecida, e não colocando o dedo no rosto de um aluno que é agressivo, por exemplo, e mandar ele embora da escola. Ter medo dele não ajuda nem a comunidade escolar, e tão pouco a esse adolescente, e menos ainda, não evita o ataque. Não evita, sabemos disso, historicamente sabemos disso. Eles voltam e atacam de qualquer jeito. Então, esse não é o caminho. O caminho é olhar para a vida dessas crianças e desses adolescentes e tentar propor a eles algum tipo de saída que minimamente seja melhor do que sofrer com a vida. A segunda pergunta era justamente sobre isso, que aparentemente o caso recente foi planejado e pensando sobre o ponto de vista que a escola, enquanto instituição, é também um paciente que tem o seu mecanismo de defesa, normalmente
o primeiro instinto é expurgar para fora o que é difícil e não necessariamente conseguir olhar e ouvir de forma a se planejar algo preventivamente. Então, qual que é o caminho possível de acolhimento para conseguir ouvir o que normalmente não é possível de ser dito naquele momento, mas que está acontecendo mesmo que de forma latente? Olha, preparar as escolas para não robotizar crianças é uma boa ideia, você não acha? Acho. É porque eu penso assim, né? Quando acontece uma tragédia, com esse tipo de coisa que chama a atenção de todos nós, mexe lá no fundo do peito de cada um de nós, né? Isso vem e vem numa explosão de opiniões do que fazer. Mas a escola tem muita dificuldade de se responsabilizar pelo seu próprio trabalho enquanto um lugar de desenvolvimento psicossocial, né? Em todos os níveis, né? Então, o que a gente vê é isso: o aluno tem dificuldade de aprender, tem que ir para o psicopedagogo; o aluno tem dificuldades emocionais, chora na escola, tem que ir para o psicólogo, né? Assim, bom, tá, existem casos em que esses profissionais e outros são efetivamente profissionais que precisam entrar na ajuda dessa população, né? Mas, por trás de mandar logo, antes de saber o que está acontecendo, né, as escolas estão mesmo se defendendo do problema. Eu me lembro que uma vez eu fui a uma escola particular, em São Paulo, e eles me pediram que diagnosticasse o que estava acontecendo lá, porque, enfim, estavam com alguns problemas. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá e disse, bom, mas quando aparece alguma questão de droga, por exemplo, como vocês reagem? Ah, aqui não tem esse problema, não. É assim, bom, a escola não é uma bolha. A escola é uma micro-sociedade, às vezes nem tão micro, né? Mas é uma parte da sociedade que carrega para dentro de si todos os sintomas, todas as mazelas e todas as vitórias da comunidade, do seu entorno, né? Então, não é delegar sem sombra de dúvida, mas também não é exigir um acolhimento de uma pessoa, né, que está abarrotada de coisas e sequer ganha o suficiente para isso, né? Então, assim, há algo na escola pública que a gente precisa repensar com muita urgência, né? Também não vai ser colocando um psicólogo em cada escola, né, que achando que sozinha essa pessoa vai conseguir fazer alguma coisa. Acho ótimo que tem um psicólogo em cada escola, né? Mas ela não pode ficar com o peso de detecção de todos e resolução de todos os problemas, né? Então, qual é a saída, né? A saída na verdade, observar, né, que existe uma dinâmica dentro dos grupos escolares, e essa dinâmica, né, nesta dinâmica tem coisas que fazem parte do processo da adolescência e tem coisas que não fazem parte do processo. Existem coisas que são de experimentação, existem coisas que são, enfim, da busca da aprendizagem em relação ao mundo. Mas existem alguns transbordamentos, né, sociais, no geral, né, que transbordam também na escola, porque a escola não é uma bolha fora da sociedade. Então, a agressividade, a violência estão aumentando. O bullying social está aumentando. Saiu ontem ou anteontem uma pesquisa que o país que mais mata pessoas trans no mundo é o Brasil. Então, isso quer dizer, como esse tipo de problemática aparece dentro da escola? No bullying. Uhum. Né? Então, o que nós precisamos olhar, né, primeiro, parar de procurar inocentes e culpados. Né? Você vê que eu estou aqui em defesa, né, de um olhar um pouco mais complacente e de ajuda para esse menino que transbordou e fez essa barbaridade. Um olhar mais complacente também para os professores e coordenadores, diretores das escolas, quando tem coordenador, tá? Né? Nesse caso, né? Mas para os profissionais que trabalham
né, com esses adolescentes que não têm preparo para isso. Como eu disse, nem preparo nem tempo. Bom, o processo seria, na verdade, detectar situações de problemáticas, por exemplo, de pessoas que estão mais embotadas, né, de crianças que estão mais com mais dificuldade de comunicação, excessos de faltas, crianças com marcas de violência, né, como vítimas de violência, crianças com explosões agressivas, né, que procuram muitas brigas, ou enfim, a que essa criança está respondendo? Aí vai ter que ser no caso a caso. Uhum. Aí sim entra um caso a caso. Né? Mas existem situações escolares, como o bullying, por exemplo, né, que uma roda de conversa pode ajudar muito. Assim como uma roda de conversa. Né? E não pode ser qualquer roda de conversa, tem que ser com alguém que saiba mediar essa roda de conversa, né? Com essas crianças, por exemplo, que presenciaram esse caso, ou os próprios professores que presenciaram esse caso. Né? E dar também a eles um acolhimento, né? Porque eu ouvi relatos de professores que se sentiram culpados porque não conseguiram evitar. Bom, não é evitar a facada, é evitar que isso chegue a ponto de uma facada acontecer. Isso poderia, sim, ter sido detectado antes. Se houvesse na comunidade escolar uma possibilidade de um olhar mais caloroso, com mais expressão afetiva, para que aparecesse ali qual era a perturbação. O que é que estava incomodando. Quase sempre o que nós temos ali é ou uma criança com dificuldades afetivas, que não receberam o olhar necessário para um tratamento, ou crianças que entraram num limbo de dificuldades afetivas por causa do bullying. Não é pouca coisa. O sofrimento é muito grande. Porque na adolescência, a turma, o espaço escolar, os amigos, entram num lugar de uma identidade provisória para alguém, né, que está num processo de transformação identitária. E esse processo de transformação identitária gera nos adolescentes uma sensação de não pertencimento, que ele é selado por uma situação de bullying, onde ele é rechaçado, onde ele é zoado, onde ele é posto de lado. E isso pode sim gerar o que a gente chama passagem ao ato. Uhum. O que evitaria uma passagem ao ato? Né? Que é essa atitude transbordante. Né? O que evitaria? A possibilidade de tornar isso que gerou a passagem ao ato em palavra. Né? Transformar em palavra de modo a poder ter uma outra elaboração e encontrar outras vias, né, para que esse processo não chegue a esse ponto. Uhum. Em escolas particulares, em geral, isso é mais fácil de conseguir, embora eles tenham dificuldades também de tempo e etc., mas tem uma condição de trabalho melhor, né, com profissionais melhores, né, melhores no sentido de mais bem preparados, que às vezes é o mesmo profissional. Tá? Tem muitos que dão aula na escola particular e na escola pública. Na escola particular tem condição de fazer determinadas coisas que na pública não tem. Então, não é necessariamente um despreparo do educador, né? Mas tem uma condição melhor para esses espaços de escuta. Uhum. Mas acho que a saída seria, sim, tomar grupos gestores de projetos de qualidade de vida, qualidade de relações nas escolas, voluntários. Acreditem, existem pessoas que estão disponíveis para isso. Né? Eu quero dizer voluntários porque fazem parte da comunidade escolar, né? E podem implementar lá dentro algumas coisas, formado por professores, pais e por alunos. Uhum.
né, que funcionariam como porta-vozes. Sim, sim. Nós aqui, Umbrella, frequentemente ouvimos de você a seguinte afirmação, que para que tudo isso aconteça, a gente precisa ouvir desses projetos ideológicos da instituição e dos membros que compõem esse corpo. E você já faz um pouquinho dessa antecipação da resposta quando diz que é diferente aplicar este modelo para escolas particulares e para as escolas públicas. Apesar da diferença, o caminho é possível? É. O caminho é possível e ele não é, embora o modelo, vamos dizer, o eixo de um projeto seja o mesmo, né, ele não é um projeto fechado, né, é um projeto que necessita da escuta da comunidade escolar, né, e que veja quais são as possibilidades, quais os instrumentos que nós temos, né, e precisamos ouvir a Rádio Peão, sabe a Rádio Peão? Uhum. Né? Assim, ouvir os não ditos institucionais, ouvir as dificuldades institucionais, muitas vezes a dificuldade de escuta, por exemplo, de um professor sensibilizado, ou até, por que não, amedrontado, né, com ameaças de um aluno, por exemplo, né, esse professor precisa de uma escuta, ele precisa de um olhar. Então, ele é, ao mesmo tempo, detector, né, e ele é, ao mesmo tempo, uma pessoa que fica muito impotente, né, de fazer algo com isso que está sendo detectado. Isso em qualquer escola, na pública e na particular. Então, é preciso que exista um espaço de troca, né, que eu chamei de grupo gestor, podemos chamar de qualquer outra coisa, né, mas um espaço de troca onde essas inquietações podem aparecer, porque quase sempre nas instituições, eu vou corrigir, sempre nas instituições, desde as instituições familiares, até as instituições escolares e as organizações corporativas, todas, nas igrejas, em todos os lugares, nós temos pessoas representando determinados papéis. Alguns são papéis dados a partir, por exemplo, de um cargo ou de uma função, né? E outros são papéis dados a partir do lugar subjetivo que essa pessoa ocupa naquela comunidade. Né? E essas pessoas que representam, que ocupam esses papéis, têm diferentes escutas de diferentes lugares da mesma problemática. Né? Por que esse grupo é importante? Né? Porque cada um tem um pedaço da verdade. Cada um tem um pedaço do que está acontecendo ali. Né? Não há uma pessoa que seja detectora e seja capaz de perceber tudo o que está acontecendo ali. Então, neste grupo, onde nós temos representantes de várias áreas daquele lugar, né, daquela instituição ou organização, né, nós podemos juntar esses pedaços de verdade, podendo esboçar melhor, né, quais são os fatores desencadeadores, por exemplo, de brigas, de insatisfações, de evasão escolar, ou, enfim, né, ou de agressões, desencadeadores do bullying. O que é que está faltando, né, está, na verdade, um pouquinho em cada um. Assim como o conhecimento do que acontece na comunidade escolar está um pouquinho em cada um. Uhum. Sim. Agora, uma pessoa que faça mediação e possa fazer a leitura desses não ditos, né, juntando esses cacos de percepção, para tornar uma percepção do todo que possa ser que possa abarcar um pouco mais daquela realidade e possa ser transmitida de um ao outro, de modo que todos passem a saber um pouco mais sobre aquilo, é uma boa saída, não? Sim. Né? Por fim, como acolher e ouvir os sobreviventes e as testemunhas dessa tragédia? O que dizer para os pais que ainda têm filhos estudando lá? Pois é, eu faria a seguinte proposta, como já fiz em outras situações, né, assim, espaços de escuta, primeiro,
onde isso possa ser, como eu disse, transformado em palavra. Separados. População docente, população discente e pais. Em separado primeiro. Porque são angústias diferentes de lugares diferentes, né? Uhum. Ouvir essas angústias, né? E dar um espaço de troca, né? Fazendo com que cada um desses grupos possa começar a sair da paralisia do choque, né? E começar a usar outras experiências, né? Para dar algum corpo à experiência traumática. O que eu quero dizer com isso? Se junta os professores, né? E vai fazendo um espaço, uma construção, de modo que eles operem o fato, né? E possam, transformando seus sentimentos e as suas experiências em palavras, né? Um e outro possa dar um outro poder de outra palavra, de outro lugar, né? No entanto, são pares, que resgate algumas outras coisas. Por exemplo, existe a situação do trauma, mas existem milhões de situações na escola, né, que fazem valer a pena estar lá. Então, o que a gente pode fazer com esse episódio agora, né, a partir da experiência do que vale a pena estar lá, né, como é que a gente pode juntar isso, né, em aspectos que gerem algum tipo de elaboração da situação, com respeito ao lugar de cada um. Nestes grupos, na verdade é um grupo operativo que eu estou propondo, né? Uhum. Um grupo de reconstrução do espaço escolar, né? O que vai acontecer? Nestes grupos, vão começar a aparecer aqueles, né, que precisam de um olhar individualizado. Né? Então, aqueles que estão... E não é necessariamente aquele mais envolvido. Às vezes, a pessoa mais envolvida, por exemplo, a que desarmou, né, ela pode ter, porque conseguiu fazer algo, ter saído do lugar e ter mobilizado outros afetos. Né? Mas aquele que não conseguiu sequer chegar perto, por exemplo, pode ter outros problemas. Entende? Então, nem sempre, às vezes, o saber da cena, o imaginar a cena, que a pessoa nem viu, porque não estava na escola, por exemplo, naquele momento, né? Para aquela pessoa pode ter gerado algum desencadeamento de algo complicado e difícil. Entende? Então, é preciso um olhar muito sensível para detectar, né? Porque a experiência é de todos, é de quem estava na cena e é de quem convive no ambiente onde a cena aconteceu. A mesma coisa com as crianças e os adolescentes, dando, claro, um espaço um pouco maior para a turma que assistiu. E vão aparecer coisas importantes, né, do dia a dia deles, que na verdade se concretiza. É um medo que se concretiza ali. Esse é o medo que eles têm no dia a dia, da violência, por exemplo. Aquilo concretizado na escola gera milhões de afetos que precisam ser colocados para fora, né, e precisam ser trabalhados na linha mesmo, que é que nós vamos poder fazer com isso, como tarefa. Uhum. E também os pais, né? Os pais podem e devem ajudar muito. Sempre existem pessoas com alguma disponibilidade. Existem programas em escolas públicas, eu não sei se estaduais, mas eu sei que em municipais, sim, que são grupos de mães e pais, que não funciona igual as associações de pais e mestres só do passado, não. São pessoas que vão à escola, né? São pessoas que convivem na escola e tentam conviver dentro dessa escola, ajudando as pessoas da comunidade, os profissionais da comunidade escolar. Ajudando, e às vezes quem tem, por exemplo, um contato com essas pessoas são merendeiras. É preciso ir à escola, por isso que eu digo, não adianta ter um psicólogo na escola. Tem que ter alguém que possa ir à escola e ir detectando estas pessoas que têm um ponto de apoio que pode irradiar isso para a comunidade escolar maior. Faz sentido? Sim, faz. Uhum. Meninas, Isso é vocês possível de fazer. querem É complementar? possível de fazer e é lindo, né?
É lindo. Às vezes as pessoas pensam que programas de qualidade de vida nas escolas é promover campeonato de futebol, sabe? Esportes fazem parte do programa de qualidade de vida, né? Mas muitas coisas fazem parte do programa de qualidade de vida, sobretudo entender que a escola é o espaço de ambientação social para a formação desses sujeitos que estão lá dentro, né? Desses indivíduos que estão lá dentro. Sim. Hum. Não estava no script, mas vou perguntar, Silvia. De repente é pensar que a escola não é só educação, extrapola isso, né? Não é só educar no sentido de ensinar, mas é organismo, é ambiente, ambiência que extrapola a educação. Eu proporia uma reflexão sobre o que é educação. Para começo de conversa. Para começo de conversa, né? Bom, ensinar é uma parte da educação, uma parte importante, sem sombra de dúvida, da educação. Ensinar faz parte dela, né? Mas a gente não está... a pessoa que está na nossa frente não é um robô de inteligência artificial. Sim. Então, para poder ensinar, há algo mais que precisa ser feito, né? Reconhecendo naquele que nos ouve uma pessoa, né? Com facilidades, com dificuldades, com competências, né? com limitações, né? E isso é não só cognitivo, como é social e emocional também. Sim, perfeito. Então, a escola precisa entender. Eu acho também que compete trabalhar com os pais, que a escola não é um lugar que vai dar determinadas educações, não. Sabe? Tem coisa que é educação de pai e mãe, né? E também a escola não pode delegar aos pais que façam coisas que são da obrigação da escola fazer. Mas, para isso, as pessoas têm que saber qual é a minha competência, qual é a minha responsabilidade, o que me compete aqui. Se está acontecendo algo na comunidade escolar, isso é sintoma de quê? Eu posso fazer algo sobre isso? Sim. Silvia, nós estamos preparados para essa conversa em termos de sociedade? Não. Mas eu não desisto. Sim, nós não desistimos. Sim. Eu acho que nós já estivemos mais. Infelizmente, houve um retrocesso por causa de transbordamento de pulsões hostis e agressivas, que me parece foram liberadas aí, não só por uma liberação pública, vamos dizer assim, como mesmo um alto nível de frustração. Não é no Brasil só, não é no mundo, né? Um alto nível de frustração com um imediatismo muito forte, que faz as pessoas não conseguirem postergar nada, não fazem, enfim, tudo já agora ou nunca mais, faz as pessoas serem muito, ficarem sempre muito frustradas, né? Então, existe um contingente hoje mundial, você vê que está explodindo aqui, assim, né? Aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, no dia seguinte tem protesto na França, então você vê que existe um transbordamento de incertezas, de inseguranças, né, que está acontecendo em todos os lugares, né? Mas eu não desisto, porque isso é mesmo um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que a gente pode fazer, assim, nosso grupo faz um trabalho numa instituição, essa instituição pode funcionar como um projeto piloto, que vai fazer funcionar em outro, em outro, em outro. Onde a gente consegue fazer esse trabalho, a comunidade escolar não fica sem problemas, mas ela sabe lidar diferente com os problemas. Não se trata de querer uma comunidade escolar sem problemas, isso é utópico. Mas poder ter instrumentos para lidar com eles, isso facilita muito. Sim. Steph levantou a mão? Sim. Sim, eu queria comentar duas coisas que me tocaram, né, da sua fala, e que chegam na clínica. A primeira foi a questão do tempo, né? Se eu não tenho tempo, eu escuto muito, não só dos profissionais, né, dos educadores, ou de quem
faz algum trabalho na escola, por exemplo, psicólogas, estagiárias que eu tive a oportunidade de atender, mas também em outros contextos, né? Então, muitas vezes esse profissional, ele está entre uma escola e outra, como você falou, ele tem aulas, ele tem diário de classe para preencher, né? E passa esse momento em que ele se questiona o que faz parte do meu trabalho, né? Quando você propõe a repensar a educação, eu escuto muito isso, né? Porque eles percebem as inconsistências, né? As questões que vão atravessando o trabalho deles, os lugares que às vezes eles vão sendo colocados enquanto profissionais também, e denunciam sempre uma impotência, né? Porque quando a gente pensa, então, no trabalho com instituições, a gente sabe que tem muito por trás, né? Tem muitas coisas que trazem, então, essa impossibilidade de uma ação para uma mudança. Então, vou sempre trazendo essa questão de até onde você alcança, né? O que você pode fazer por o que você pode emprestar de si, seja perceber alguma coisa, parou a aula, dá um ouvido ali para aquilo que precisa e que pode ser escutado nesse contexto, leva para a direção que talvez pudesse ter uma intervenção sobre algum tema específico, né? Porque é realmente muito angustiante, né? E acaba, eu sempre tenho essa sensação de que tem um alerta, né? De que a gente não pode se deixar ser engolido, né? Por essa sensação de impotência e imobilização, né, que muitas vezes acaba sendo imposta. Sabe o que você me fez lembrar? Uma vez eu estava num grupo que era formado por uma coordenadoria de escola pública, né? Uma coordenadoria estadual, e eu estava no interior de São Paulo, né, fazendo um trabalho com o corpo docente de uma escola, né? E um dos professores, que era uma pessoa que estava bastante participativa, assim, nós fizemos um trabalho de muitas horas juntos, então eu já estava ali um pouco detectando as posições, né? E essa pessoa era muito participativa, extremamente disponível, já senhor, inclusive, perto da aposentadoria, se não, acho até que ele já era aposentado e continuava dando aula, e era um professor de matemática. E ele falou assim, né? Mas eu, como professor de matemática, nessa altura da minha vida, o que eu posso fazer? Aí eu disse, o que você faz quando um aluno tem dificuldade em matemática? Eles têm muitas dificuldades em matemática. E aí ele foi me contando como é que ele manejava a aula, né? Eu olhei para ele e disse, você já faz. Sabe? Que é o reconhecimento do lugar, reconhecimento dessa competência, né? Então, assim, ou uma outra situação em que uma pessoa estava com uma criança que depois se detectou que tinha espectro autista. Eu não consigo fazer ele me olhar, eu não consigo. E o que você faz? Nesses grupos de escuta, tá? E o que você faz diante desse seu aluninho? Olha, eu puxo uma cadeira, sento bem na frente dele e digo, fulaninho, olha para mim, você está me ouvindo? Aí eu disse, tá vendo? Você já faz o que tem que fazer. Educador não é educador à toa. Existem contextos de educação, na educação, que fazem as pessoas se sentirem pouco valorizados e pouco potentes, né? Mas se a gente fizer o resgate da valorização e da potência que eles têm na comunidade escolar, né, isso reaparece. Por isso que eu falo que é um trabalho de formiguinha. Fala, Luciana, você levantou a mão? Oi, Sil, e me faz pensar o que a gente pode, com que ferramentas e o que a gente pode fazer com os adolescentes e crianças em casa que sabem que aconteceu esse episódio, né? Como a gente deve, né, em casa, pais e mães, cuidadores, como a gente deve lidar com essa situação? A gente deve contar, a gente deve escutar, acolher? Qual que é a tua dica final, vamos dizer assim? Eu acho que a primeira... Bom, eu acredito nisso dessa maneira. Eu acho que a primeira coisa é não mentir. Qualquer coisa pode e deve ser dita para uma criança, desde que aquilo diga respeito a ela.
Então, se assim, está ouvindo na televisão, está ouvindo porque o coleguinha falou, mesmo seja de outra escola e etc., que vai gerando esse tipo de angústia, ou vai detectando determinado coleguinha que também é muito agressivo e brigava muito, enfim, começa a detectar fatores em comum, né, entre a própria realidade, vai gerando angústia. Então, tem que dar espaço para essa angústia e, sobretudo, acreditar, né, que essa criança tem motivos para aquilo, né, e dar esse espaço para que isso possa ser dito. Muitas vezes, juntar um grupo de colegas, né? Por exemplo, entre adolescentes, isso faz bastante efeito. Né? Uma mãe, um pai que tenha mais entrada com eles, né? Se coloquem à disposição, por exemplo, para juntar um grupo para conversar sobre aquilo. Né? Ou os próprios pais se juntarem para conversar sobre as suas próprias angústias em relação àquilo, isso ajuda muito. Né? Eu me lembro que uma vez isso aconteceu na minha casa. Né? E a mãe de um outro adolescente que era médica, né? E eles pediram para gente, né? Porque estavam preocupados com um amigo. E o que eu fiz foi isso, assim, olha, eu expliquei, eles tinham na época 15, 16 anos, eu disse, olha, do jeito como vocês estão falando, está muito caótico, eu não estou entendendo. Né? Porque cada um de vocês está falando uma coisa sobre a preocupação com esse amiguinho, cada um de vocês está olhando para um lado, vamos fazer uma coisa? Né? Cada um de vocês se preocupa com uma coisa e sabe alguma coisa diferente sobre o que está preocupando. Se vocês acreditarem que a gente pode guardar isso como um segredo, tanto entre nós quanto entre vocês, eram 4, né? Entre vocês 4, né? De modo a gente poder não virar o dedo duro que faz fofoca do amigo, mas poder entender o que é que está acontecendo com ele que está gerando alguma preocupação a ponto de vocês terem pedido ajuda, né? Vai ficar mais fácil. E aí veio, né? Tinha uso de droga, tinha várias preocupações ali. A história de cada um detém um pedaço da verdade. Né? Assim, mas eu sei que não é só maconha, não. Né? Eu sei que em tal época foi tal coisa, eu não sei se parou, acho que não. Sabe, assim, a coisa foi, né, foi tomando um corpo. E depois disso teve uma discussão assim, ok, agora a gente já sabe o que está acontecendo, o que nós vamos fazer com isso? Eu me coloquei à disposição para conversar com a mãe do garoto. A mãe médica se colocou, ela é ginecologista, né? Tem toda uma questão, né, do lugar da mulher e tal, também se posicionou que poderia conversar com a mãe do garoto, mas que seria bem importante que essa solução ou essa tentativa saísse deles. E que se eles tivessem medo de perder o amigo, eles poderiam fazer bem pouco, né? Porque permeava isso. Uhum. Eles resolveram que eles iam fazer uma nova reunião sem a gente, com ele junto, né? Com o amigo junto. E depois dessa reunião, nessa reunião, eles inclusive colocaram alguns limites, tipo, se você não fizer alguma coisa e não deixar a gente te ajudar, a gente vai contar para tua mãe. Mesmo que você nunca mais olhe na minha cara. Sabe assim? Né? Enfim, esse grupo saiu com essa solução. Mas existem outras situações em que é muito individual. Vocês vão ver, por exemplo, porque aparece na clínica, será que eu também sou capaz de esfaquear alguém? Será que eu seria capaz? Eu já tive vontade de matar fulaninho. Não é assim? Então, processos de identificação ou medo. Eu tenho medo de um amigo, né? E medo de que aconteça comigo. São processos identificatórios diferentes. Esses têm que lidar individualmente. Uhum. Um espaço de confiança doméstico. Né? Ou pedir a ajuda de um profissional, se for o caso. Tá? Mas a primeira escuta tem que ser em casa. Nem que o em casa inclua o seguinte: né? Mamãe, eu não sei o que fazer com isso. E a resposta seja: eu também não. Vamos pensar junto? Isso é mais importante do que botar um monte de regras, eu não quero que você ande mais com fulaninho, coisas desse tipo, não resolve. Isso não ajuda em nada. Escuta de pais, escuta de educadores, escuta dos adolescentes, isso está em todo lugar. A gente pode fazer isso até num café na padaria. Café com mães, que tal? Sabe? Uhum.
onde essas dificuldades podem ser trocadas. É muito mais gostoso quando a gente entende, então não sou só eu, não sou um ET nessa história, né? Muitas mães passam por isso. Mas eu gostei daquela que aquela mãe fez. Nossa, eu nunca faria o que a outra mãe fez. São espaços importantes de continência. É o espaço do abraço. Abraço pela fala. E aí? Respondi? Respondeu. Uhum. Às vezes a gente tem que fazer isso na clínica também, né, gente? Sim. Vem cá, a família inteira, vamos ouvir, e aí, o que é isso? O que está acontecendo? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Dá lugar de fala para todos, para desfazer os não ditos e os fantasmas. Porque quando tem muitos não ditos, a fantasia se encarrega de preencher com o que for. Na fantasia cabe qualquer coisa. Por isso é tão importante os espaços de fala, de poder dizer. Sim. Para a gente encerrar, Silvia, e pensando no adolescente como esse sujeito que tem intensa interação com o seu meio, eu separei aqui um trechozinho do seu curso lá no Centro de Estudos Psicanalíticos que fala do grupo. Então, eu vou ler aqui rapidinho só para a gente concluir tudo isso que você já nos disse, que é o grupo faz parte da realidade humana e cada membro de um grupo é a soma do seu eu com a criação do grupo. Embora proclame sua autonomia, ninguém existe por si mesmo. O ser humano existe por sua necessária e obrigatória participação grupal, e é com seus recursos e os atributos da grupalidade que cada indivíduo vem a se constituir enquanto sujeito. A escola é esse grande grupo também, né? Sim. Uhum. E nessa faixa etária, não só é um grande grupo, como é o mais importante grupo para eles. Sim. Além da família, né? Além da casa, sim, do ambiente, né? Sim, além da família, e eles precisam do além da família. Uhum. Eles precisam, né? Precisam disso. A família sozinha também não vai dar conta desse processo. E chegamos ao fim, e eu gostaria de reiterar o nosso agradecimento por você aceitar o nosso convite feito de forma expressa e inesperada, mas que o tempo social nos exigia que fosse nesse timing, que tais acontecimentos, tais tragédias não podem ficar no esquecimento social e não podem cair numa naturalidade ou num caminho, num lugar de taxação, de qualquer tipo de nomeação que não seja este caminho de acolhimento e de um lugar que possa ser outro, além destes que nós já temos socialmente constituídos. Então, mais uma vez, nosso agradecimento. Fiquei muito feliz de você ter aceito, fiquei feliz que deu tudo certo, que no ao vivo tem dessas coisas, que bom que aconteceu. Sim. Eu que agradeço, viu, gente? Agradeço bastante, espero mesmo, é que o assunto é tão profundo, é tão delicado, que acho que a gente poderia ficar aqui algumas horas e mesmo assim sobraria algo a dizer, né? Mas eu espero que isso funcione como um primeiro pontapé, né? Para a gente poder ampliar essa discussão, ampliar essa possibilidade e ampliar grupos, como o de vocês, inclusive, né? No nosso, né? Que se propõem a fazer esse trabalho de escuta mais sensível e detectar em cada comunidade o que seria possível ser feito para aquele lugar, especialmente, né, com características daquele lugar. Eu espero que novos grupos possam fazer isso e que possamos trocar entre nós todos que temos essa possibilidade, né?
E esse espaço, com certeza, a gente vai ter outros encontros. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Silvia. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau.